Olá, boa noite. Boa noite. Eu já vou te chamar aqui, Marister. Só um pouquinho. Pronto, te chamei aí. Boa noite. Oi, E boa aí, tudo bem? noite. Tudo ótimo. Vamos lá, vamos. E hoje essa internet vai ajudar? Vamos ver. Espero que sim. Ai, ai. Esperar o povo entrar, né? Isso, esperar um pouquinho. A gente falar um pouco do tema. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oh, Pati, linda. Boa noite, Letícia. Bete, boa noite. Fânia, Pati, linda. Pessoal, ó, vou começar as apresentações Sim, e tá se dando vocês informação. puderem clicar aqui, tem uma gaivota embaixo, tá? E aí você consegue compartilhar com todos os seus amigos, familiares, para que assistam a live. Tem os coraçõezinhos também, que do seu lado direito também embaixo, que você pode clicar, tá bom? Que aí vai dando mais visualização ali para nossa live, ajudando a gente aí a alcançar o maior número de Sil, linda. pessoas. Lulu. Bom, hoje a gente vai falar, né, como a gravidez pode interferir no funcionamento da articulação temporomandibular. Embaixo aqui. E é um prazer estar aqui com a doutora Marister Carvalho. Ela que é especialista em prótese e reabilitação oral com foco em tratamento da patologia da ATM e da disfunção temporomandibular. E é legal que esse bate-papo de hoje é como a fisioterapia e a odontologia elas estão sintonizadas no diagnóstico e solução desse problema, né? Marister, vamos lá para nossas apresentações. Fala um pouquinho aí sobre Vamos. sobre a sua atuação na odontologia e aonde a ATM se encaixa nisso aí. Fala um pouquinho para gente. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí, né? Tem uma galera aí de peso. Pacientes, amigos, parceiros, colegas, tem médico também na área. Para quem não me conhece, eu sou dentista, né? Me formei na UFPA, tenho 30 anos aí de experiência. Sou especialista em prótese, reabilitação oral e sobre dente, né? Faço prótese sobre dente, implante, trabalho, como você falou, tanto com disfunção da ATM, como patologia. E o que é que eu percebo, assim, desse tempo que eu trabalho? Sabe, Renatinha? Infelizmente, se eu colocar, assim, as três principais razões da procura dos pacientes, dos meus serviços: dor, estética e, por último, a função.
eu estava me lembrando hoje, tem pacientes que são super cuidadosos, né? E que no primeiro sinal procura o profissional para ver o que é que é. Mas é impressionante como a função, às vezes, é negligenciada. E o que é a função? Por exemplo, uma função básica da mandíbula, da articulação, a mastigação, né? Então, muitas vezes, o paciente, ele está com um problema no dente e ele, vamos dizer, o lado esquerdo. Ele deixa de mastigar do lado esquerdo e passa a mastigar do lado direito. Aí ele começa a sentir alguma coisa no direito, aí ele passa a comer que nem coelho. Dente da frente. Dente da frente. Quando não tem mais jeito, aí ele vai para o dentista, né? Com relação a meu contato com a TM, eu estava fazendo uma retrospectiva para essa live e eu me lembro que esse contato foi logo na faculdade, né? Quando na formação, na academia, na faculdade mesmo, a gente sabe da importância da ATM, né? No sentido da estrutura em si, para que os movimentos da mandíbula aconteçam, né, para a estabilidade da própria marcha, do andar, a gente sabia disso. Mas, assim, qual a relação disso direta? Eu me lembrei de uma paciente minha que ela procurou a faculdade no período... Só um instantinho. No período eu estava no meu último semestre da faculdade. Ela era uma pessoa de classe média baixa, juntou um dinheiro, pensando que ia conseguir fazer a parte superior e inferior, e só deu para ela fazer a superior particular. Como ela não tinha mais recurso, ela procurou a faculdade para fazer a parte inferior. Ela só tinha os dentes da frente, e qual não foi a minha surpresa? Ela, contrariando o que eu disse, que os pacientes procuram por dor, ela procurou pela estética, mas principalmente pelo fato dela não conseguir mastigar mesmo. Por quê? Ela relatava que quando ela foi fazer a colocação, a instalação da prótese superior, o dentista, para ajustar a prótese, desgastou os dentes inferiores. Como ela tinha um refluxo, junte-se a isso o fato dos dentes superiores serem Você está falando na questão de acidez, né? De aumento da acidez, né? Que faz e a importância do todo. Que também faz corroer, do né? sistêmico. Sim, sim. Faz o desgaste mecânico, a erosão química. Sim. Química e a mecânica, o esfregado do dente, né? Que era cerâmica em cima e dente. Desgastado, portanto, tirado o esmalte, né? Não tinha mais a proteção original. Caramba. E aí, o que acontece? Como a gente não tinha muito recurso lá na faculdade, não tinha implante nessa época, foi colocado uma prótese móvel como ensaio para restabelecer. O que acontece? Imagine que o dente foi dividido em 3 pedaços. Ela tinha 1/3 de dente, de estrutura de dente. Que isso? O dente praticamente estava na gengiva. E aí, ela não fez queixa de absolutamente nada, a não ser a dificuldade de mastigar e a estética, mas nem tanto. Mas a dificuldade mesmo de mastigar, porque ela não tinha os dentes daqui de trás, os posteriores, os molares, os premolares. E olha a importância disso, né? Como é que essa pessoa estava comendo, né? Sorrindo, que é a nossa porta de entrada, exatamente. Né? Como é que era e aí, o que foi feito? Né? Foi feita uma prótese móvel, tipo de ensaio, para ver como ela se comportava, e 15 dias depois ela voltou. E eu me lembro que ela falou para mim: doutorinha, me diz uma coisa, essa prótese que a senhora colocou aqui, ela pode fazer com que eu durma melhor? Porque é impressionante. Como eu sou boleira, eu achava que as dores do meu ombro e do meu pescoço era pelo fato de eu estar o tempo inteiro manipulando massa, né? Enfim, fazendo lá os bolos, os doces dela. E assim, então, para mim, na época da faculdade, problema de disfunção na articulação era tratado com placa. Então, foi o primeiro contato que eu tive de ATM, onde, na verdade, eu não tratei com placa, eu tratei com uma prótese, que, no final das contas, não deixava de ser uma placa estilizada, no sentido de ser uma placa que restabelecia a mastigação dela e devolvia a altura. E toda a importância disso aí, né? Mas assim, Renatinha, antes de eu começar a falar um pouquinho mais, a gente começar a falar sobre isso, tem gente que já tem contato com esse linguajar, com esses conceitos, com essas siglas, né?
mas tem gente que não. Então, para que a gente não fique falando em códigos não mensuráveis, que a pessoa não entenda, né? Eu vou explicar um pouquinho da TM, aí você me ajuda em relação a alguma coisa também, se você perceber que pode contribuir, né? A ATM, na verdade, você pode até mostrar aí no seu esqueletinho. A ATM é essa articulação aqui na frente do ouvido, né? Se vocês colocarem a mão aí, abrir e fechar, vocês vão perceber que ela se movimenta. A articulação têmporo do temporal, mandibular por causa da mandíbula. A mandíbula é um osso móvel, né? Mostra o côndilo aí, a cabeça do côndilo. A pontinha aí que encaixa no crânio, né? E é uma articulação, portanto, tem um disco entre a mandíbula, o côndilo e a articulação, exatamente o que ela está mostrando aí, que amortece, né, e faz com que as estruturas deslizem entre si. Tem um líquido, então é como se fosse uma dobradiça, né, só que muito mais complexa, né? A disfunção dessa articulação é a DTM, disfunção temporomandibular, que compreende as alterações que envolvem principalmente as articulações da boca e os músculos da mandíbula, que ajudam, que trabalham no movimento da mandíbula. Para vocês terem ideia... No caso, os músculos da mastigação, né, também, né? Da mastigação, e assim, só exatamente. complementando o que você está falando, movimentos. né? Olha a importância, né? A gente está falando da articulação temporomandibular, né? E olha a importância com base de crânio aqui, né? Que vem a coluna aqui. Quer dizer, toda a musculatura que a gente fala, né? Do assoalho da boca. Dá o suporte. Dá o suporte aqui, quer dizer, e se cervical. Você tiver uma alteração, né, na articulação, os músculos também podem causar a gente contração, né, ficar muito duros, vamos dizer, rígido, causando dor também nessa região, né, nessa região aqui de pescoço, chega a vir para trapézio, né, só complementando mesmo. Exatamente, isso mesmo. E para se ter ideia, a DTM, as disfunções, constituem a principal fonte de dor na região da face. Só perde para a dor de origem dental. Olha só. E com relação à patologia da TM, o que é a patologia da TM? Patologia da TM nada mais é do que a área da odontologia que atua buscando identificar a causa, identificar na ATM lesões e suas extensões, a relação delas com sintomas, ou seja, com as disfunções, e investigando a causa dessas lesões, a diferenciação com doenças, né? Então, por exemplo, para a gente estar falando na prática, para quem está ouvindo a gente entender, como é que eu sei se eu tenho disfunção ou não, né? Como é que eu vou perceber se eu tenho alguma... Isso. Por exemplo, tem pessoas que têm disfunção, mas não têm dor, por exemplo. Aí eu não tenho problema? Não. Né? A dor é um dos sinais. Isso aí. Infelizmente, muitas vezes o paciente procura a gente porque está com dor, mas os sinais já apareceram antes. Por exemplo, abrir e fechar estalando, dando estalido, toque, 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 né? A diminuição da abertura, o travamento da mandíbula, muitas vezes o paciente... Só complementando a abertura da boca, acho que a abertura da boca normal, tá, gente? São 3 dedos. Isso, de abertura, beleza, e aí ótimo. É uma abertura funcional, tá? Se você não consegue colocar os 3 dedos, vocês não conseguem... Já começa, você tem um problema já na articulação, provavelmente. Já estabelecido, isso aí. Exatamente. Alguma alteração já tem. Com relação à dor, tipo, palpar a face, palpar a ATM, não é para doer. Se dói, tem alguma disfunção, alguma alteração, ou até alguma patologia mesmo. Porque, na verdade, ela é igual a qualquer outra articulação que doa, né? Ela é uma articulação, claro. É isso. Ela articula com outra, quer dizer, um joelho, por exemplo, né? Ela articula, mas se você tiver algum problema no joelho, seja por qualquer motivo, vai fazer com que você sinta dor, não consiga subir, descer a escada, por exemplo, que na verdade na mandíbula é mastigação, função, né?
é a fonação, né? A respiração, quer dizer, quanto A é importante a deglutição. deglutição, quanto é importante esse assoalho, né, que a gente chama, né? Totalmente. O conjunto, na verdade, é vital, Exatamente, né? exatamente. Então, por exemplo, outro sinal associado à patologia da TM, zumbido e tamponamento. Então, muitas vezes o paciente procura o otorrino e, graças a Deus, em relação à minha época, que não tinha, nem a gente, nem o próprio paciente tinha essa noção. Hoje, profissionais, por exemplo, como otorrinos, são procurados por pacientes com queixa de dor no ouvido, Isso aí. faz o exame, não observa nada e, graças a Deus, já orienta o paciente, olha, procura um dentista, especialista em ATM, para que Porque você veja o que está acontecendo, porque não está relacionado ao ouvido, porque é tão próximo isso, e porque é isso que eu ia reflete. falar. A articulação, esse furinho aqui, não sei se vocês estão, dá para ver aí? Esse furinho aqui, ó, que a gente Tá, está vendo, é o ouvido interno. Ou seja, quando você coloca a mão aqui, é lá dentro. próximo. Ele é muito próximo na articulação. Se você abrir e fechar a boca, você vai sentir logo à frente aqui. Então, quando você tem um problema na mandíbula, o que acontece com o nervo aqui? Ele também é esmagado. Então, o que Exatamente. acontece aqui? A gente fala que Reflete. tem um nervo que ele é muito importante, mas vou contar uma história para você que eu Trigêmeo. recebi uma paciente com um problema realmente no trigêmeo. Ela operou mesmo na época, eu acho que fazia bastante operação do nervo trigêmeo. Sim. E ela operou por conta de dores mesmo. Porque o nervo trigêmeo, gente, trigêmeos é três, né? Três conexões. Então, ele vem da articulação, vai para o olho, ou seja, você pode ter um problema na ATM Maxila e que mandíbula. vai alterar também sua convergência. A gente fala Isso. assim, os olhos, vai alterar os olhos. Então, você pode ter problema só para você ter Visual. ideia, problema visual só por conta do problema da mandíbula. Só por conta disso. Quer dizer, aí ele passa pela maxila, são três nervos, né? E a mandíbula aqui. Então, ele é um nervo muito importante. Além disso, ele é muito sensibilizado através do nervo, que a gente chama assim, o nervo vago, um nervo que ele é muito importante de comunicação até das vísceras. Por isso que ela falou que como é que A a interrelação, né? relação que você tem com a disfunção da temporomandibular ou a ATM mesmo, com relações gástricas ali. Quer dizer, a importância da conexão do corpo. Total. A gente não é totalmente uma abertura de boca e fechamento de boca, é todo um conjunto trabalhando ali, né, em prol de um bom funcionamento, né? Inclusive, tem uma imagem que eu gosto muito de conversar com meus pacientes, né, Natinha? Que é a imagem daquele relógio de lá do nosso avô, que tinha aquelas engrenagens, né? E eu digo para o paciente o quê? Que dependendo do dente da engrenagem e de que engrenagem tiver problema, tudo bem, dá para levar com o que tem ou simplesmente começa a arranhar e pode até parar, né? Foi o que O você falou, corpo né? da gente é uma engrenagem. Engrenagem. Principalmente, você está falando dos molares, não é isso? Estava falando da ausência, Isso, pode continuar aí. exatamente. Legal. Então, mas eu estava falando dos sintomas, né? Então Sim, eu falei do zumbido, do tamponamento, para que as pessoas tenham ideia de quando já deve ligar também, o Rafa. sinalzinho vermelho e procurar, né? Sou fã também, Olha o Rafa. meu parceirão aí, Rafinha, lindo. A dificuldade na mastigação é outra disfunção. Dores de cabeça, né? Dores de cabeça, principalmente Só um no minutinho, temporal, mas Marister. não só no temporal, sim. Sofia, gente, tá ruim de escutar aí? Tá ruim de ouvir? Como é que tá? Tá todo mundo escutando direitinho aí? Eu tô Dá te um ouvindo, ok aí, tô te se tá ouvindo ok. perfeitamente bem, assim, Marister. Eu também tô te vendo bem. Tá. Hoje tá beleza, hein? Aí E continua. outra questão, o ranger dos dentes e o apertamento, né? Que é diferente. O Ah, você apertar falou da, e o da, ranger. da, da cefaleia, né? A cefaleia, ela é. Sim, Nossa, falei. para vocês terem uma ideia, existem mais de 120 tipos de dor de cabeça, né? Cefaleia, dor de cabeça. E uma das causas também é a disfunção temporomandibular, né? E aí, como é que eu A vou. dor de cabeça, na verdade, é um sinal de muitas doenças, né? De muitas A cefaleia doenças. já é mais uma, tipo Por isso que assim, eu tô a falando. DTM, as disfunções é mais uma, né? Porque Isso são aí. muitas doenças relacionadas à dor Isso de aí. cabeça.
E aí entra a questão, Renatinha, das causas da TM. Por que é importante o diagnóstico, né? Os sintomas são importantes porque os sintomas denunciam alguma alteração, uma patologia. Assim, Mas por que é importante? assim, só cortando você, tem um sintoma assim que a gente normalmente sempre pergunta na fisioterapia mesmo, assim, se porque é uma dor predominantemente no final da noite, né, ou antes do paciente se levantar, né, principalmente quem tem o bruxismo que você falou, né, o ranger dos dentes, apertamento e o os bruxismo. apertamentos. Então, essas dores normalmente às vezes acordam até o paciente ou quem está do lado dele, né? De tanta força que... Inclusive, uma das perguntas é essa, né? Você é casado, você dorme com alguém, tem alguém que dorme com você, porque a não ser que a pessoa tenha um sono muito profundo, né? Mas se não tiver, em algum momento percebe o ranger. Exatamente. Que a própria pessoa não percebe. Às vezes parece a sensação que vai quebrar os dentes. Sensação que vai quebrar, mas às vezes até quebra, né? Assim, quebra é fácil. Acorda com aquela rigidez na nuca, sabe? Que ao longo do dia isso vai melhorando, quer dizer, o tanto que você fica ali, né? Ou tensão mesmo, tensa, sobrecarregando. Exatamente. A dor na cervical, né? Aquelas dores na cervical, dores aqui na região da escápula, né? Que é a região das costas aqui, principalmente. Isso, ombro, irradiando para braço, né? Eu tive paciente já com dores aqui, dores em ponta de dedo, que tinha relação com a TM. Isso, aí vai ser não assim, só com a TM. Não, é pior que assim, é interessante saber que assim, não, mas eu já tratei isso com a fisioterapia, o doutor falou que era uma epicondilite e tal. Quando a gente vai checar a fundo mesmo, existe mais do que uma simples epicondilite, né? A verdade é essa. E aí entra, Renatinha, eu vou dividir aqui com você e com quem está me escutando. Rafa tá aí, é meu parceirão, meu fisioterapeuta, que participa comigo, a gente faz atendimento no consultório. Eu tenho essa sorte, né, de ter esse profissional, assim, super qualificado e que trabalha muito dentro da minha linha também, fazendo um conjunto. Então, eu fui órfão de fisioterapeuta por muito tempo. Porque no final das contas eu às vezes percebia que o paciente literalmente ele chegava empenado, torto, inclinado, e eu falava assim, gente, eu não vou dar conta disso sozinha, não é só a TM, sabe? Não é só uma reabilitação. Porque qual é o grande lance da minha experiência em reabilitação? Eu citei o exemplo, né? Com a ATM. O que acontece? A perda, a mutilação, a perda de um dente, de parte do dente, de alguns dentes ou de todos os dentes, no final das contas, interfere demais na estabilidade da mandíbula. E essa desestabilização causa, na verdade, prejuízo na função da deglutição, na função da posição dela e da marcha, por exemplo, do andar, do correr. Eu me lembro de um paciente do equilíbrio da clínica. Ele trabalhava com idosos, e era educador físico. E, infelizmente, ele não era idoso, mas ele tinha uma boca bem assim, ele tinha perdido muitos dentes, né? E ele tinha muito medo, por isso que ele não ia para dentista. Mas aí, conversando com ele e tal, aí eu falei para ele, mas você não é educador físico? Presta atenção. Ele falou, eu sou corredor, eu sou atleta. Sofia, sai de novo e entra novamente para ver se vai ficar melhor para você. O pessoal falou que tudo tá ouvindo bem aqui. Tá? Continue. E aí o que acontece? Ele, na verdade, não... Imagine, era um educador físico, claro que o educador físico tem essa noção, mas ele não tinha noção do quanto aquilo poderia interferir na performance dele. Porque ele tinha dentes muito desgastados e que migraram. Perdeu o de baixo, o de cima desceu. Perdeu o de cima, o de baixo subiu. E ele tinha um travamento, sabe? Ele tinha um travamento. Não, isso aí simplesmente, no momento que eu fiz esse destravamento, que eu aumentei, ele tinha uma boca achatada, de velhinho, né? Assim, sem dente, embora ele tivesse. Isso aqui, na verdade, daqui para cima ele tinha uma idade e daqui para baixo ele tinha outra idade. Porque não era compatível pela perda da altura do terço inferior, entendeu? Do achatamento. E aí, continuando, Lu disse que tem esses sintomas. Pois é, Lu. Aí você tem que procurar uma profissional ou um profissional que trabalhe com a TM, em cima disso, para fazer o diagnóstico e ver o que é. Inclusive, eu vou falar agora das causas da TM. Por que o diagnóstico é importante? Imagine, gente, por exemplo, uma pessoa que tenha uma neoplasia, um tumor.
na base de crânio e que reflete no encaixe da mandíbula na base de crânio. Essa pessoa, ela vai precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia de remoção desse tumor. Será que somente tem fisioterapia, manipulação vai resolver? Não. Então, o diagnóstico preciso determina o plano de tratamento e os profissionais envolvidos, né? Por exemplo, problema, causas de origem infecciosa. Não é comum tuberculose óssea atingir a articulação da mandíbula. Não é comum. Mas atinge articulações. O mais comum é na coluna, mas, por exemplo, pode atingir joelho e pode atingir a TM também. Imagine um bacilo de Koch ali causando uma degeneração, uma destruição, e essa pessoa sendo tratada com plaquinha, só plaquinha. Não vai resolver. Receita de bolo, não vai resolver. Outra questão, que aí eu diria para vocês, trauma. Um paciente, por exemplo, que é lutador de boxe, isso aí, né? E aí toma um monte de pancada, aí ele toma uma certeira ali e de repente fratura o côndilo, né? E isso aí causa um transtorno ali, uma disfunção, uma alteração, uma anquilose, por exemplo, né? E ele desvia o queixo por causa de uma anquilose, por exemplo. Então, o tratamento desse paciente vai ser um tratamento diferente. E uma causa, assim, que para mim, quando eu saí da faculdade, e para a maioria dos pacientes, ou seja, de pessoas que não têm entendimento, para mim era a principal causa, era a questão, os fatores oclusais. O que é a oclusão? A oclusão é o encaixe da boca, né? Que o pessoal chama de mordedura. Não é mordedura. Na verdade, vocês são chiques agora, é oclusão, né? Mordedura é para quem não assistiu nessa live. Né? É oclusão. E os fatores oclusais, de fato, em muitos casos, eles podem produzir alterações dentro da articulação. Mas a instabilidade oclusal pode também ser consequência de problemas degenerativos no próprio osso, por exemplo, na própria estrutura da mandíbula, né? E não ser a causa do problema. Então, por exemplo, Renatinha, o queixo mais recuado, faz aí a demonstração aí. Tem que botar um nome nele, hein? Então, o queixo mais para dentro, recuado, em relação à maxila, a parte de cima, pode ser, por exemplo, um deslocamento do disco de ambos os lados, né? Então, desloca, vai lá para trás e fica, na verdade, quase dentro do ouvido. Essa pessoa vai sentir muita dor, muita dor. Meu dente até caiu aqui. O queixo torto, por exemplo, né? Se tiver um processo degenerativo na estrutura da mandíbula, né? Mais de um lado do que do outro, vai desviar. Então, na verdade, sendo mais de um lado do que do outro, vai ter o queixo torto. Isso. Tá precisando ir pro dentista, esse rapazinho. Por exemplo, uma curiosidade. Mordida aberta, para os ortodontistas que estão aí, a mordida aberta é o quê? O não encaixe, por exemplo, mordida aberta anterior, o não encaixe dessa parte dos dentes da frente, então fica aberto. Existem várias razões para a mordida ficar aberta, tá? Por exemplo, paciente que chupa a língua. Tem gente que chupa a língua, isso, né? Até fala assim. Até fala assim, né? Ou seja, a língua termina modelando aquele dente para ficar naquela posição. Eu sempre digo o seguinte, os dentes da gente, originalmente, originalmente não, do jeito que a gente está hoje, se não fez ortodontia, eles são o resultado das forças do lábio, empurrando para dentro, da língua empurrando para fora e para fora, da bochecha empurrando para dentro, da deglutição, da posição de cabeça. Então, na verdade, tudo isso resulta na posição do dente. E existem alguns hábitos, né? Existem alguns hábitos que pioram, né? A gente fala assim, a gente tem um reflexo que a gente chama primitivo, né? Que é lá antes da gente nascer, né? Legal. A gente fala a gente já coloca a mão na boca lá na vida intrauterina, né? Para poder já dar até o contato da sucção, que olha, o primeiro contato que você tem realmente com a sólida boca, né? E só que tem pessoas que ou mantêm a chupeta ou então mantém chupando o dedo. Ou seja, vai deformando também, trazendo o dente para frente.
Vai. Oi, tá me Passa, escutando tá? aí? Agora Oi, continua. tá me escutando aí direitinho? Então, o que ela está falando é a questão, né? Que é, né? Quais são as funções em relação à articulação? A fala, a deglutição, engolir, o ato da sucção, Você tá me vendo direitinho, ainda, Maristé? Tá travando aqui pra mim. a ética, Você tá me vendo direitinho? Tá travando pra mim. você viu aquela pessoa que fala cuspindo, gente? Aquela pessoa que fala cuspindo, saindo. Não é para acontecer isso. É porque os Maristé, você tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Diz um oi aí pra mim. Tá me esmagados. ouvindo? Você você tá dando. Eu tô travando? Eu tô travando? Tá travadinha. Tô travado. Tá travada, né? Vocês estão me escutando ou só o Maristé? Travando. Eu Tá sim. travando aí, gente. Sou eu? Tá travando. Você tá ouvindo aqui a Renata, é isso? Você tá ouvindo a Renata? É Renata ou Maristel? Vocês estão me ouvindo? É, tá me cortando a Vamos Maristé lá. também. Ei, Tá travando um pouco. A Maristé que tá travando, né? Isso. Só eu. Então, existem esses hábitos, tá? A gente chama que vai fazendo esse contato, trazendo seu dente um pouquinho para frente, jogando, a gente chama o palato, que é essa região aqui, ó, interna da boca, tá? Essa região interna aqui da boca, ela também vai se deformando. Por isso que ela tá falando da importância da ortodontia, né, nesses casos, tá? Maristé, faz o quê? Peraí, gente. vocês estão escutando a Maristé? Dá pra escutar. Eu também não tô ouvindo ela, tá? Eu estava calado. Tá, a Renata que tá falando. Eu tô travando. Você tá travando. Então, a importância de todo. De repente. Eu vou esperando ela um pouco. A importância de você ter esse conjunto que pode ter acontecido lá desde o início, né, da sucção. Tira aqui? Eu não tô escutando ela também, não. Também não tá me falhando aqui ela. Foi, melhorou. Agora foi, agora foi. Continua você falando, que eu já falei aqui então desses hábitos, né, que a gente está falando, né, de hábitos de colocar o dedo na boca, né, as alterações que podem Eu me lembro acontecer. eu me lembro de um paciente que eu tinha de 8 anos de idade. Ele tinha uma paquerinha e a paquerinha descobriu. Tá travando? Gente, eu tô travado? Tô travando a fala aí? Estou te ouvindo, Maristé. Estou te ouvindo. A imagem é que tá ruim. Tá, eu vou continuar falando então, tá bom? Tá bom, tá Vocês ótimo. estão me ouvindo, eu vou continuar falando. Então, esse paciente, ele tinha uma paquerinha de 9 anos que pegou ele no flagra na escola, chupando o dedo. E os dentes dele eles estavam mordida aberta por causa desse hábito. Ele tinha 9 anos de idade, né? A fase oral já tinha passado fazia tempo. Isso aí. Nesse caso, era por causa do dedo. Mas, por exemplo, por incrível que não pareça, alteração na articulação pode dar mordida anterior. Se ambos os processos aqui, os côndilos, estiverem com degeneração, isso pode impedir esse fechamento e ficar aberto. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um problema na articulação está sendo tratado, por exemplo, pela ortodontia para fechar esses dentes e tem tudo para voltar. Por quê? Porque o corpo está sinalizando, através da mordida aberta, que tem algum problema. E se a gente trabalha somente com dentes
isso vai voltar. A ortodontia sem esse olhar macro está para a ortopedia maxilar na odontologia, assim como a fisioterapia, que trabalha só os locais de dor. O paciente chega com dor no ombro, trabalha dor no ombro. O paciente chega com dor no calcanhar, trabalha com calcanhar, né? Mas por que ele está com dor no ombro? Tem alguma origem? O problema é no ombro mesmo? Ou é reflexo, por exemplo, da cervical? Não é isso, Renatinha? Não tem isso? Tentar identificar qual é a causa. Na verdade, o que vai determinar o melhor tratamento vai ser o seu diagnóstico, porque a gente vai na causa da dor, na origem do problema. Né? E você ir na origem do problema é resolver o problema realmente pela raiz, né? Vamos dizer assim, né? E as combinações dessas alterações, porque muitas vezes não vem somente dor na articulação. Vem dor na articulação e, por exemplo, limitação, dificuldade de mastigar. Eu não consigo mastigar coisa dura. Às vezes eu já tive vários pacientes que não têm a percepção da perda da função de mastigar, por exemplo, gente. E aumento de sensibilidade. Essa percepção. E aumento da sensibilidade. Nossa. Demais, demais. E outra coisa, aconteceu isso com minha irmã. Rafa sabe disso. Ela tinha sensibilidade e migrava de um lado para o outro, né? Se eu fosse um dentista puramente com olhar clínico, né? Sem essa, vamos dizer assim, sem essa experiência em ATM, eu iria ficar até sem saber o que é. Vai ter uma trinca nesse dente e tal. Rafa simplesmente fez a manipulação nessa paciente, da minha irmã, na barriga, no abdômen. E eu fiz de novo o ar que ela sentia, ela não sentia, não sentiu dor na hora. Ela nem acreditou, né? Reforçando a relação de corpo com a ATM, porque é tudo engrenagem. E essas combinações, elas podem, por exemplo, causar a dificuldade na mastigação, pode causar o travamento. Eu estava mastigando, de repente, não consegui mais engolir. Passei 2 dias. Eu tive uma paciente, Renatinha, olha só. Lembrei aqui agora. Maristé, Oi. A Maria está perguntando, meu maxilar inferior, é a mandíbula, né? Está indo para frente, o que fazer? Está indo para frente, isso aqui. É isso, Maria? Dá um ok aí pra gente. É isso? Maria, Melry. Melry eu conheço. Então, Melry é uma paciente minha antiga e ela já está quase uma profissional de ATM. Ou vai ser fisioterapeuta ou dentista. Porque ela é uma pessoa que se aprofunda, estuda, entende, colabora, né? Melry fez na verdade, ela tinha um sorriso invertido. O que é um sorriso invertido? Os dentes da gente, eles são grandes aqui e fazem como se fosse acompanhando um sorriso, ó. Como se fosse uma asa de uma gaivota, né? Isso aí. O rosto dela sorria, o olho sorria, até a boca, tadinha, sorria, mas os dentes eram desgastados. Melry, você vai ter que ir lá no consultório, Melry, pra gente dar uma olhada. Por quê? Porque ela, além de ter disfunção na ATM, ela, por exemplo, era costureira. Ela achava que as dores que ela sentia em cervical, em ombro, né, na articulação, na dificuldade, tinha muito a ver com a questão da função, da profissão dela. E tinha a ver com a perda e o esmagamento, a compressão da mandíbula. Você fala, né? Você está falando uma coisa, parece que é muito cultural, né? As pessoas, não, acho que é porque eu fiz aquilo, não, acho que meu colchão não está muito bom. O travesseiro ela fica justificando. Na verdade, ela fica minimizando para que seja uma coisa simples, né? É o travesseiro, não é algo mais sério. Então, Renatinha, eu queria que você falasse, em relação a essas combinações das alterações, um pouquinho, independente, olha, gente, o tema é gravidez e ATM, a gente não está esquecido, não. Mas é porque na gravidez acontece o problema se agrava ou até ameniza. Então a gente tem que, na verdade, fazer essa base para que vocês entendam por que na gravidez pode agravar ou até minimizar. E aí, Renatinha, a bola vai para vocês. E eu falo também sobre o uso abusivo de medicamentos sem necessidade. Né? Às vezes a gente está com muita dor, toma muito remédio para poder minimizar, só que você não resolve o problema. Isso é só um paliativo, né?
muitas das vezes. Então, tomar cuidado com isso, porque o uso abusivo também de medicamentos vai fazer com que outros órgãos também sofram. Intoxicação também, Intoxicação. Então, intoxicação, muito cuidado né? mesmo na hora de usar algum medicamento. O que é importante é você ir realmente direto na origem desse problema, né? Então, a gente estava falando aqui que existe um mau funcionamento de alguns, a gente chama de captores, né? Vamos dizer assim, alguns detectores do nosso corpo. E como o nervo trigêmeo, a gente voltando aqui, ele tem a ver também com o olhar ele faz parte de um captor nosso, ele olha tanto em nosso, né, em externo, o que está acontecendo, quanto o que está à nossa volta, né, vamos dizer assim, e em meio interno. Então, assim, é importante você entender que ele também é um captor que pode, por você com um problema na ATM, pode também desregular esse captor ocular. E aí pode alterar também a região de pescoço, por conta dos olhos. Quer dizer, a dificuldade da mobilidade dos olhos pode estar sendo causada por conta da disfunção temporomandibular. Até o pescoço. Tem paciente que fica assim e acha que é normal. E tem um problema na disfunção a gente chama de dento-oclusal, né? Na disfunção da boca, que também pode estar causando essa alteração aqui, né? Dele ficar com a cabeça do lado. Às vezes ele acha que isso aqui é o normal para ele. Mas isso aqui é uma adaptação. Então a gente fala que e quando você normalmente tem a tendência do olhar, né, para o horizonte, e acontece algum problema em que seu corpo automaticamente, porque é esse sensor que a gente tem, ele é muito sensível, então ele De automaticamente equilíbrio. É. vai fazendo com que você vai entortando não só a cabeça, e daqui a pouco você está com o ombro aqui. A gente já fala da Fala das importância cinturas, Renatinha. das Fala das cinturas. cinturas, exatamente. Então, assim, para você Eu ter uma falo isso ideia. muito para os pacientes, muito. Isso, as cinturas é o seguinte, se eu vou começar aqui. Então, se eu tenho um problema na disfunção da TM, que me trava o pescoço, a nuca, eu já começo a alterar, e eu tenho alteração ocular, eu já começo a alterar a posição da minha cabeça. Aí, meu corpo, para me adaptar a tudo aquilo que está acontecendo, ele vai Para não criando, cair, para não cair, para não cair, para não desmoronar, vai para não criando. desmoronar, ele vai criando várias alavancas, vamos dizer assim, né? Vários equilíbrios ali do processo do corpo, ou seja, então, se você está com cabelo com cabeça torta, o corpo vai inclinar. Aí você fala aqui das cinturas, a gente fala da cintura escapular, né, que é os ombros, que vai acompanhando todo aquele processo, e para poder acompanhar também, o quadril também Quadril. acompanha. Aí você vê, se eu tenho uma alteração na víscera ali, ela deu um exemplo da irmã dela, né? Uma alteração intestinal causando sensibilidade naquela região, ela poderia também ter uma alteração já de quadril, também que pode ser uma interferência do sistema dento-oclusal. Então é importante você entender que não só isso, a gente fala também das cicatrizes. As cicatrizes, eu falo assim, olha, eu Perfeito. atendi uma paciente essa semana, Mari, que ela estava com muita dor, semana que passou na sexta, né? Muita dor na região escapular. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente vai identificar a causa, vamos fazer uma avaliação e tudo. E aí, no final, a gente viu que tinha uma alteração de quadril. Ela tinha feito uma cesariana, tinha 10 anos, 10 meses, 6 meses o filhinho dela. E aí eu fui mexendo em todas as cinturas até chegar na região de quadril, manipulei a região de quadril, mas ela falou assim: eu tô melhor, mas ainda continua doendo. Eu falei assim: deixa eu dar uma olhadinha na sua cicatriz. Aí foi aí que eu fui dar uma olhada na cicatriz dela, manipulei a cicatriz ali na hora e falei assim: como é que você tá se sentindo agora? Tô bem melhor. Ela sentia dor, Mari, na hora que ela fazia ela olhava para baixo. Então, quando ela olhava para baixo, irradiava aqui na região das costas, Sim. né? E eu falei para ela o seguinte: olha, quando você faz uma cirurgia, por exemplo, principalmente na parte anterior do corpo, eu estou falando de lipoaspiração, colocação de silicone, tudo isso faz com que o seu corpo seja jogado para frente. Só para você ter uma ideia. O que aconteceu aqui? Encurtei aqui e puxei aqui. O que estava Já acontecendo? fala da gravidez, Renatinha, porque assim, a gente já pode, por exemplo, encaixando isso que você está falando aí, a questão, por exemplo, das mudanças na gravidez de Isso, posição, isso. de hormônios, né? Isso, Você já exatamente. pode. Pode deixar. Essa parte de você estar sendo repuxado e sendo esticado faz alteração também. Então, a cicatriz, ela também tinha interferência com a dor escapular dessa paciente. Olha só, eu manipulei uma cicatriz e falei para ela, olha para baixo agora. Melhorei a dor no quadril e falei, olha para baixo agora.
Renata, tô sentindo quase nada. Falei, vai ter que mexer na cicatriz porque faz fibrose. A gente fala também de microgalvanismo, que aqui é as amálgamas, né? O Maristé, as amálgamas também fazem com que seu corpo também se desloque para Interfira, sim. interfira no equilíbrio Interfira, é do seu verdade. corpo. É importante você estar sempre indo no dentista para poder verificar e normalmente trocar para Também isso. poder equilibrar. É. Porque ele faz microcorrente, que a gente chama, que também faz com que o seu corpo seja projetado para frente. E existem algumas obstruções que a gente chama de comunicação. Se eu tenho essas obstruções todas que eu estou falando aqui do sistema, se eu tenho a cicatriz, às vezes a pessoa tem uma perna curta, né, que a gente chama que é a alteração do quadril ali, tudo isso vai fazer com que o tecido fica totalmente estirado, Esticado, isso. provocando Em um ponto doenças. que não era para estar. Exatamente. Isso. O produto, isso aí é um produto final do equilíbrio, quer dizer, o que o equilíbrio do corpo não tá legal. Não é só, como a gente está falando assim, como o corpo ele é integrado. Então, é importante vocês entenderem que na gravidez, como tem que acontecer Isso. Fala dela aí. o aumento do útero, né, para a criança ali nascer, né? O que acontece ali? Você tem várias mudanças, porque é um processo fisiológico, onde você sente dor quando vai acontecendo todas essas alterações. Quando você sente dor, é assim, eu costumo dizer que é uma dor boa, porque é uma dor psicológica, é uma fisiológica do organismo para poder preparar a mulher para ter o parto, né? Só que isso... A passagem ali no canal, né? no canal, o que acontece? Mas isso causa perturbação em outros sistemas se você já tem problema de comunicação em todo o corpo. Então, todas as alterações hormonais, você pode ter alteração postural, já dor no quadril, dor no ciático, que pode ser potencializada com a gravidez. Quer dizer, porque existe uma frouxidão dos ligamentos, o seu corpo vai para frente, ou seja, a mandíbula, às vezes, se você a já articulação é articulação, tem ligamento, tem, né? E vai todo mundo... Simplesmente, se afrouxa tudo, já tem uma patologia, vai ter ali. Você sabe, Renatinha, antes de eu fazer a live, eu lancei uns posts no... Quem me segue deve ter visto. E por que que eu escolhi esse tema? Né? Eu tive uma paciente que ela me perguntou, a filha dela estava grávida, e estava, tinha tido na época da adolescência, e nunca mais, entre aspas, tinha sentido nada. E na gravidez ela começou a sentir dor. Ela falou, ô Mari, me explica uma coisa. Gravidez causa DTM? Não, gente. Gravidez não causa DTM. Gravidez é um processo fisiológico temporário, que o corpo se prepara, né? E se acontece de agravar, é porque isso já existia anteriormente. Por exemplo, no caso do estrogênio e da progesterona, que aumentam de 30 a 20 vezes mais, a elevação da dose desses hormônios leva a uma frouxidão ligamentar que a Renatinha estava falando, a um relaxamento muscular que pode provocar, por exemplo, dor na mastigação, na abertura, no fechamento. Exatamente. O objetivo não é na articulação, mas como precisa causar esse afrouxamento para preparar o corpo da mulher para o momento do parto, isso termina interferindo. Uma outra alteração que acontece muito por conta dos hormônios é o enjoo e vômitos. Gente, eu sofri tanto com vômito. Meu Deus do céu. Graças a Deus eu não tinha problema de ATM, né, Rafa? Graças a Deus eu não tinha problema de ATM, porque não teve problema nenhum. Mas o que acontece? O ato do vômito faz com que a mandíbula seja projetada para frente. Quem tem, por exemplo, uma compressão da mandíbula, vai sentir alívio no parto. Só que um ano e meio, se tiver algum ginecologista, confirma aí comigo, um ano e meio depois, a validade dos hormônios, para o bem e para o mal, vai acabar. Vai se ajustar, então, o corpo quem vai se aliviou... ajustar, né? É lindo, né? Isso aí é lindo. Quem se aliviou, é lindo. Quem se aliviou na gravidez, vai voltar a sentir. E quem piorou, precisa, na verdade, aproveitar a sinalização do corpo e procurar um profissional, depois que passar a gravidez, para poder justamente se cuidar. Isso é bem legal que você está falando. Que Fala do sono, Renatinha. A questão do sono. Falo. Sono interrompido. Não, isso tudo que você está falando é bem legal. Edema, tá? Que a percepção da dor, ela é muito variável. Isso tudo que você está falando, que é justamente que a percepção da dor, ela é variável. E depende também de outro contexto, de como você enxerga aquilo, né? Que pode produzir mais ou menos dor.
Se às vezes você tem um estresse, o estresse pode potencializar a dor. Mas se você está num lugar que é luta ou fuga e você tem que fugir, às vezes as dores desaparecem. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Eu já estava sentindo um monte de dor, mas eu tive que sair correndo porque um leão veio atrás de mim, por exemplo. O foco era a sobrevivência ali. O foco era você não lembra de mais nada. Quer dizer, as emoções... Você não lembra nem que tá pisando em fogo, né? Exatamente. Você não lembra nem que tá pisando em fogo. Não, você vai embora. Vai embora. Então, essas emoções, né, os estresses, enfim. Quando acontece o seguinte, que a barriga vai se desenvolvendo, né? Quer dizer, vai aumentando ali a pressão nos vasos, quer dizer, porque eu estou falando da gravidez, mas a importância realmente também de se cuidar mesmo com relação ao sobrepeso, como o peso da barriga ali pode também sobrecarregar o sistema vascular, que a gente chama de circulatório. Então, o peso da barriga, né, que a criança desenvolvendo ali dentro, faz com que você também tenha edema, ou seja, inchaço nas pernas ali. Quer dizer, esse inchaço nas membros inferiores. Não é isso aí. Nos membros Nos inferiores. membros inferiores. Justamente por conta da dificuldade do sangue retornar, né? Por conta do peso da barriga. Da compressão, que pode também potencializar a dor no quadril dessa paciente, né? Ela pode andar com muita dor, sem posição para dormir. E aí é que tá as alterações do sono dentro na gravidez, né? A importância, às vezes, você está com tanta dor também, o sono também é alterado. E o sono também faz parte do tratamento, né? Você tem um sono... A própria posição de dormir, principalmente no final da gravidez, já é um sofrimento, né? No sentido de não ter posição para dormir. O sono mal dormido pode, por exemplo, desencadear o apertamento de dente. Olha só. Isso aí. Entende? Quer ver outra coisa que eu acho interessante dentro do edema que você falou? Porque às vezes não é só isso, né? Às vezes você está preocupado com outras coisas, o próprio estresse, às vezes, porque é inconsciente, na verdade. Tudo isso que acontece no noturno, que você faz o apertamento, ele é uma coisa muito inconsciente. Então eu assim, costumo falar, eu falei assim, eu não sou, a gente tem um dentista, mas eu falo assim, eu não sou psicóloga para poder te ajudar nesse momento. Esse momento realmente de você tentar entender que esse apertamento, ele não é só um apertamento. Que ir no dentista é importante, mas talvez você precise de um tratamento também psicológico importante. Olha a importância do tratamento psicológico dentro das dores, né? O corpo, na verdade, é uma antena parabólica, né? Ele percebe e ele sinaliza. Por isso a importância de procurar a causa e procurar profissionais. Por quê? Porque se a gente toma um analgésico porque está com dor, está com febre, toma um antitérmico, está com inflamação, toma um anti-inflamatório, na verdade, a gente está calando o nosso corpo, mas não resolvendo o problema. É isso aí. Né? E com relação aos edemas, Renatinha, que você estava falando, é importante com relação à ATM, edemas são comuns em 98% das grávidas, edemas nos membros inferiores. Mas pode acontecer edema na parte superior, de face, de pescoço. E isso, se a grávida já tem problema anterior, pré-existente, de alteração na patologia, pode causar edema e piorar, e vamos dizer assim, potencializar essa dor. Isso aí, é isso aí. E a gente está falando também, ela falou... Gente, já são 8h54. Que isso, você fala muito rápido. Não, o tempo passa muito rápido. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Existe modificação também da força muscular nas mulheres, né, durante a gravidez, né? É uma adaptação mesmo. Os músculos ficam mais elásticos, tá? É uma coisa também comum de acontecer. Por isso que pode potencializar a dor também, só para você ter uma ideia. Uma coisa legal também é a questão da prevalência das disfunções. É muito maior entre mulheres na idade produtiva, acometem crianças e muita mulher na adolescência. A importância de cuidar disso antes. Antes. Né? Eu tenho vários pacientes adolescentes. Vários. E está na faixa aí entre 20 e 40 anos. Para você ter ideia. De 1,5 a 2 vezes mais em mulheres do que em homens. Caramba, é muita coisa, mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens. Essa faixa, exatamente. Legal. A Mary, né, falou assim, eu não estou sentindo mais dores, só acho estranho que antes era assim, mesmo com o sorriso invertido. Depois disso, sinto ardência no lábio inferior.
Aqui a Rita falou, não fazia a mínima ideia do impacto do nível da cintura escapular e pélvica. Bem legal. Esclarecimentos importantíssimos, Monteiro. Aqui, gente, perguntas. Fala pra gente aí qual é a dúvida que você tem. Manda aí pra gente poder responder. Tá bom? Meu filho de 4 anos está rangindo os dentes dormindo, e que eu acordo assustada. Quer dizer, ó, já tem uma disfunção aí, né, Mari? 4 Aí anos. tem que estar atento, na verdade, o pediatra e um bom odontopediatra com essa visão de ortodontia dos maxilares pode ajudar muito nisso aí, tá? Isso pode ser uma denúncia de afloramento aí de alguma patologia. Às vezes, gente, na fase de infância, primeira infância, pequenos traumas que a gente acha que não tem problema nenhum, simplesmente podem aparecer como problema lá na fase adulta e mudar simplesmente a direção de crescimento da mandíbula. Olha só a importância num bom diagnóstico, né? Legal. Só voltando aqui na parte do edema, às vezes o edema do membro inferior ele é tão grande que vai fazer pressão no nervo ciático. Então a gestante também pode ter sofrimento nessa área, né? dor na região ciática. Às vezes já tem esse problema e aí só um pulo para potencializar. E as osteoporoses também transitórias, que a gente fala, uma perda óssea aí na parte da coxa. Enfim. Quantos minutos nós temos? Eu acho que 3 minutos. Tá. Então vou falar o seguinte, algumas recomendações para vocês da parte da fisioterapia. Mari me complementa. Então, assim, é importante você fazer sempre uma atividade física orientada, tá, por um profissional. A fisioterapia, ela visa aliviar os sintomas, às vezes eliminar essa dor, dependendo de qual que seja, tá, por conta dessas alterações que você já tem. A osteopatia, ela tem um princípio que realmente a gente vai na origem da dor, e isso é muito importante pra gente, e dá um diagnóstico mais preciso. Yoga também, isso aí. Yoga Até maravilhoso. sinaliza, né? Até Sim. sinaliza, por exemplo, pra gente, o trabalho de Rafa comigo me ajuda muito e o meu para ele também ajuda muito, porque um complementa o outro. Né? Exatamente. É assim, as alterações posturais da parte da fisioterapia, então a gente tenta sempre fazer um equilíbrio do organismo, um equilíbrio do corpo para poder ele tentar se adaptar, se equilibrar da melhor maneira possível para que você fique sem dor, né, Mari? Não carregar peso, tá? Massagem também é maravilhoso. Quem trabalha muito sentado, o ideal é que de 2 em 2 horas ali ao menos, reveze, dê uma caminhada, né, para poder aliviar, para poder ativar a circulação, para ativar a circulação, né, do corpo aí. E é claro, cuidar da mente, né, que é importante, né? E só reforçando tudo que a gente falou, não ter dor não é sinal de que não tem problema. Isso. Sintomas relacionados com a disfunção da TM merecem ser discutidos com um profissional que te acompanha, então não economize, né? Investigar a causa é tão importante quanto tratar os sintomas. Gravidez não é causa de disfunção. E eu digo o seguinte: o problema já existia. Não existe e na dúvida, procure um profissional. Isso aí, não existe um tratamento único para a disfunção temporomandibular. Não. É sempre um conjunto, é sempre um desafio, né? E vou lhe dizer mais, às vezes o tratamento é multidisciplinar. Às vezes precisa do reumatologista, do endocrinologista, do fisioterapeuta, do ginecologista, enfim, de um monte de profissão para juntar essa pessoa em uma pessoa só. E o ideal, o tratamento individualizado. Não dá para fazer receita do bolo, não. É individualizado mesmo. Avaliar todos os pacientes com todo carinho. Mari, a gente só tem 1 minuto, se o Instagram não cortar a gente antes. Gente, muito obrigada pela participação. Beijo, muito obrigada. Eu agradeço muito. Surgiram outros temas. Maravilha. Isso, eu agradeço muito pela sua participação. Me sinto honrada aqui. Muito obrigada. Também. Tá bom? Também. Tem uma pergunta aqui, depois você responda. Pietra, tá? Pesadelos em excesso e apartamento noturno, tem alguma relação? Depois você dá uma... Tá? A gente conversa.